Canal Brasil Pátria do Evangelho, terceira palestra. Evolução da humanidade. A lei da evolução. Deus, criador de todas as leis que regem o universo e sua respectiva harmonia, houve por bem criar a chamada lei da evolução. Assim, todo o universo caminha no sentido da evolução, seja no reino mineral, seja no vegetal, no animal, no nominal ou no espiritual. A maior razão de estarmos aqui nesse planeta é trabalharmos em prol da evolução de nosso espírito. Fomos criados puros e ignorantes, e nas sucessivas reencarnações vamos vivendo, experimentando, errando, consertando, enfim, aprendendo. Esse é o grande objetivo da existência da vida. Aprender, crescer, errar, consertar, amar, perdoar, ser amado, ser perdoado, evoluir e, se precisar, começar de novo em uma outra existência. A lei da evolução é inerente a todo espírito e está em constante vigor, não podendo um espírito retroceder. Na terra infância, o espírito encarnado é comandado pelos instintos. Neles são alimentadas as necessidades básicas para a sobrevivência, como um animal. Conforme esse espírito adquire o livre-arbítrio, ele deixa de ser guiado pelos instintos primitivos e passa a escolher. É quando irá desenvolver as inteligências morais e intelectuais que estarão em constante evolução segundo as respectivas leis. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Sendo a evolução uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ela. É uma força viva que as más leis humanas podem retardar, mas não asfixiar. Quando essas leis se tornam de todo incompatíveis com o progresso, a evolução as derruba com todos que as querem manter, e assim será até que o homem harmonize suas leis com a justiça divina, que deseja o bem para todos, e não as leis feitas para cumprir apenas os interesses pessoais de pequenos grupos e que não solucionam reais problemas, além daquelas para proteger os mais fortes em prejuízo dos mais fracos. A lei da evolução é inexorável. O homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência. Ele se esclarece pela própria força das circunstâncias. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações. A atual evolução alcançada pela humanidade representa um esforço evolutivo de milênios, da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência e da inteligência ao discernimento. Séculos e séculos correram incessantes. Outro ponto importante, merecedor de destaque, é que ela é sempre cumulativa. De átomo em átomo, organizam-se os corpos astronômicos dos mundos, e de pequenina experiência em pequenina experiência, infinitamente repetidas, alarga-se o poder da mente e sublimam-se as manifestações da alma, que no escoar das eras imensuráveis cresce no conhecimento e aprimora-se na virtude, estruturando pacientemente no seio do espaço e do tempo o veículo glorioso com que escalaremos um dia os impérios deslumbrantes da beleza imortal. A evolução da humanidade se dá geralmente de uma forma regular e lenta,
resultante de interveniências de forças na mesma. Mas quando um povo não avança numa velocidade mais rápida esperada, Deus lhe provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Com efeito, para que as sociedades possam evoluir mais depressa, apurando sua moral, de tempos em tempos, elas são submetidas a grandes acontecimentos. Elas, assim, tendem a acelerar suas provas e expiações para mais rápido se elevarem. Observando os diferentes graus evolutivos existentes na humanidade terrestre, compreendemos que uma só existência corporal é manifestamente insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar o mal que lhe sobra. Mas Deus, que é soberanamente justo e bom, concede ao espírito tantas encarnações quantas necessárias para atingir seu objetivo, a perfeição. Para cada nova existência de permeio à matéria, entra o espírito com o cabedal adquirido nas anteriores, em aptidões, conhecimentos intuitivos, inteligência e moralidade. Cada existência é assim um passo avante no caminho do progresso. É importante considerar também que o espírito progride igualmente no intervalo entre duas encarnações, adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra como encarnado. O aprendizado acima citado se desenvolve segundo as duas áreas, a moral e a intelectual. Assim, a lei da evolução pode, por sua vez, ser entendida como desdobrável em duas outras, a moral espiritual e a intelectual. Evolução moral espiritual e evolução intelectual. Encontramos na obra O Consolador, que Emmanuel redigiu em 1940. Perguntaram-lhe: a alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? O então mentor espiritual respondeu: o sentimento e a sabedoria são duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. E completou: mas, como estamos examinando os valores propriamente do mundo, em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo, porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda, da repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. O Consolador, questão 204. Uma mensagem do Espírito Jorge, que se comunicava na Sociedade de Bordeaux, publicada em 1861, assim dizia: eu venho vos dizer que o progresso moral é o mais útil a adquirir, porque nos corrige de nossas más tendências e nos torna bons, caridosos e devotados para com nossos irmãos. E completou: entretanto, o processo intelectual também é útil para o nosso adiantamento, porque eleva a alma, nos faz julgar mais sadiamente as nossas ações e por aí facilita o progresso moral, inicia-nos no ensinamento que Deus nos fez dar há séculos por tantos homens de méritos diversos que vierem sob todas as formas e em todas as línguas para nos fazer conhecer a verdade e que não outros, senão os espíritos avançados enviados por Deus para o desenvolvimento do entendimento humano. O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas no tempo. À luz acima exposto, um dos principais objetivos do ser humano é crescer em intelectualidade, passo fundamental para que cresça também em moralidade. As evoluções intelectual e moral não costumam acontecer no mesmo compasso. Geralmente a primeira delas se adianta, até mesmo para cumprir com as necessidades constantes da sociedade.
A intelectualidade não serve apenas como sucedâneo da moralidade, mas ela, com a sua independência em relação à moralidade, tem função importante na medida em que os espíritos superiores precisam ser orientadores, guias de outros, assumindo posições de conselheiros, de administração de cidades, estados, países, planetas, etc. A evolução intelectual se dá por meio do enfrentamento da natureza, as intempéries, o frio, o calor, o vento, a chuva. Somos obrigados a nos proteger e isso nos motivou a evoluir na nossa habitação. Novos materiais de construção, de isolamento, fontes de energia, a ocupação do solo, a concentração de pessoas, a logística do abastecimento alimentar. Para resolver essas questões, fomos inventando infraestruturas cada vez melhor resolvidas. É necessário vencer distâncias, melhorar comunicações e consertar o que a gente estraga nesse caminho, como o atual problema do aquecimento global. Para atender às necessidades da humanidade, muitas vezes motivados pela recompensa financeira, os homens desenvolveram-se intelectualmente, criaram tecnologias e alternativas inovadoras. É inegável que nas últimas décadas a humanidade fez grande progresso material. Inúmeras invenções trouxeram conforto, praticidade e segurança para a vida do homem. Basta verificar como a ciência, a tecnologia e a medicina nos surpreende a cada dia com suas novas descobertas. É até difícil acompanhar tantas mudanças e inovações. Conforme acima já comentado, o progresso moral decorre do progresso intelectual, sendo que o moral nem sempre segue o intelectual imediatamente. Isto quer dizer que, via de regra, primeiro desenvolvemos o aspecto intelectual e depois o moral. O primeiro conduz este à compreensão do bem e do mal, sendo que o desenvolvimento do livre-arbítrio, que se segue àquele da inteligência, permite ao homem a escolha da opção que julga preferida, aumentando a responsabilidade pelos seus atos. Mas com tanto progresso material, porque ainda estamos tão atrasados no aspecto moral? Porque ainda existe tanta violência sobre os mais variados aspectos? Isto é indício de que o mal supera o bem? Quanto tempo vai demorar para que o nosso avanço moral se aproxime do intelectual? A evolução também tem que ser moral, e esta está ao alcance de todos. Muitas vezes, por questões de planejamento de nossa atual vida, podemos não ter acesso aos recursos intelectuais. Podemos ficar privados de uma escolha melhor, de um crescimento intelectual, mas não temos desculpas, independentemente de nosso tamanho intelectual, para não sermos bons. Se no enfrentamento da natureza crescemos intelectualmente, é no enfrentamento da convivência que crescemos moralmente. E todos sabemos das dificuldades da convivência humana, dos relacionamentos. Nessa convivência, exercitamos o amor, a tolerância, o perdão, a caridade, etc. O respeito pelo outro como ele é e não como nós gostaríamos que ele fosse, tarefa das mais difíceis. O cristianismo nos esclarece que ninguém é, em essência, praticante do mal. O mal não é criação de Deus, é apenas a ausência do bem a se manifestar através de criaturas que ainda tateiam nas sombras da ignorância. Somos criados simples e ignorantes, porém possuímos em nossa intimidade todo o potencial espiritual a ser desenvolvido ao longo da evolução. A vontade aí funciona como um grande propulsor. Alguns caminham mais rapidamente e auxiliam aqueles que permanecem na retaguarda. Reconhecemos que a esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. E os mais angustiosos conflitos se verificam no contexto humano. A ciência progride vertiginosamente do planeta, e, no entanto, à medida que se suprimem os sofrimentos do corpo, multiplicam-se as aflições da alma.
Os jornais do mundo estão cheios de notícias maravilhosas quanto ao progresso material. Segredos sublimes da natureza são surpreendidos dos domínios do mar, da terra e do ar, mas a estatística dos crimes humanos é espantosa. Os assassinos da guerra apresentam requintes de perversidade, muito além dos que foram conhecidos em épocas anteriores. Os homicídios, os suicídios, as tragédias conjugais, os desastres do sentimento, as greves, os impulsos revolucionários da indisciplina, a sede de experimentação inferior, a inquietação sexual, as moléstias desconhecidas e a loucura invadem os lares humanos. Porque no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja dos bons? Resposta: por fraqueza destes, os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Bons são aqueles cujo progresso moral já se encontra quase para e passo ao intelectual, se esforçam para vivenciar os ensinamentos do Cristo e, mesmo que timidamente, contagiam outros para o trabalho no bem. Para ascender, é preciso, portanto, se esforçar para aprender. Mesmo o mais moralmente elevado precisará evoluir intelectualmente, caso esse aspecto não tenha acompanhado o passo do outro. Estamos vivendo uma fase de transição planetária. Nesse período, tudo isso que se vê é normal e não indica que estejamos a piorar, mas, pelo contrário, estamos melhorando. O que nos assombra nos dias de hoje acontecia também há alguns anos. A diferença é que outrora havia menos divulgação e as pessoas não davam tanta importância. Na atualidade, os indivíduos estão mais conscientes e se manifestam contra atos de corrupção, violência, tirania e tantas outras formas de injustiça que existem por aí. Milhões de pessoas repudiam tais coisas. A mensagem do Evangelho é para que nos preparemos, não apenas no campo intelectual, mas também na esfera moral. Através desse esforço de ascensão, vamos conquistando gradualmente os conhecimentos de ordem sublime que jazem em nossa intimidade. Não foi em vão que Jesus asseverou: aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Portanto, deixemos que se manifeste o que há divino em nós. Os maiores obstáculos da evolução são o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto pelas riquezas, que a seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará a proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe, maior e infinitamente mais duradoura. Os povos mais esclarecidos são frequentemente os mais pervertidos. O progresso completo é o alvo a atingir, mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo. Até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram, senão com o tempo. Referências bibliográficas. Por favor, leiam estas referências bibliográficas.
Fim da apresentação. Se você gostou desse vídeo, nos ajude dando um like ou clicando na mãozinha positiva. Se também acredita que o conteúdo possa ser útil para outras pessoas, compartilhe com elas nosso canal. Se quiser ser avisado do lançamento de novos vídeos, inscreva-se no canal e clique no sininho. Isso. Gratidão pelo apoio e ajuda.